Meus caros e caras, amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, voltamos agora para falar com você sobre a segunda parte da mais importante eleição da história do Brasil, que ocorrerá em 2022. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e dê uma apertadinha no sininho para que você receba automaticamente as notificações do YouTube. E peço a você também que veja o vídeo anterior, a primeira parte, para que você se intere das coisas que nós vamos contar a você em 4 partes. Então, voltamos do ponto que paramos com a eleição de Jânio Quadros, a renúncia de Jânio Quadros e a chegada e a derrubada de João Goulart. Bom, com a saída de Jânio Quadros do poder, eu já contei no episódio anterior, João Goulart assumiu a presidência da República em meio a uma grande confusão. Ele era vice-presidente da República. Alguns militares tutelados pelos norte-americanos entendiam que ele não deveria assumir pela proximidade que o vice-presidente João Goulart tinha com a China. Foi preparado e articulado pelos Estados Unidos da América, através do presidente Kennedy, de que o Brasil fizesse um sistema diferente do presidencialismo e que transformasse em parlamentarismo para que o presidente não tivesse o poder de fazer as reformas de base que ele tinha pregado na campanha. Reforma de base significava uma reforma total na educação, onde a alfabetização seria obrigatória no Brasil para qualquer pessoa que tivesse entre 7 e 15 anos de idade. Além disso, havia a proposta de desapropriação de áreas de 20 quilômetros de distância das rodovias principais do Brasil, as federais, para a agricultura, que hoje é chamada de agricultura familiar. Então, era um país gigantesco, com muitas terras agricultáveis, e a população pobre não tinha condição de plantar na terra, e só ali os ricos é que prevalecia. Essas atitudes, os Estados Unidos da América entendiam que poderiam provocar uma grande confusão no país e o país caminhar para o comunismo. Essa era a desculpa que tinha o presidente Kennedy para trabalhar a ideia do parlamentarismo, pois ali, essa é a novidade para os senhores, é o seguinte: alguns dos parlamentares eleitos foram financiados pelo governo norte-americano. Portanto, grandes nomes da política brasileira, notadamente da direita e da extrema-direita, receberam dinheiro dos Estados Unidos da América para atrapalharem ou ajudarem o governo do Brasil, dependendo do gosto do poder norte-americano. Esse mesmo trabalho foi feito entre os jornais de grande circulação, conforme já falei, ou seja, a parte da imprensa, porque interessava a ruptura política se houvesse, porque até aí nós não tínhamos ainda chegado ao golpe de 64. Mas era fundamental que houvesse a participação das igrejas e houvesse também a participação fundamental da imprensa, que formava opinião, muito embora o país tivesse pouca gente que soubesse ler, mas naquele período os jornais eram muito fortes. Então, o Globo, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, como eu já falei, formavam uma opinião que interessava ao povo naquela época. E daí, as emissoras de rádio como o Globo, Bandeirantes, Jovem Pan, faziam também o outro trabalho. Ocorre que a situação foi ficando complicada em função da grande oposição que fazia no parlamento os parlamentares eleitos
aliados a João Goulart. E o povo do Brasil, que também gostava do presidente. João Goulart aceitou o parlamentarismo e nós começamos um regime diferente, ou seja, se não é a direita que está no poder, e é isso que eu quero explicar aos senhores, para que a esquerda chegue ao poder, ela tem que chegar num poder tutelado, ou seja, não havia mais a figura do presidente da República como o chefe do executivo. O executivo ficava nas mãos do parlamento e para isso aí foi eleito o ex-deputado, ex-presidente da República, Tancredo Neves. Exatamente para dar uma coroação da coisa como se fosse algo extremamente legal. Tancredo não fazia parte desses parlamentares que recebiam dinheiro, mas era grande a maioria dos parlamentares ligados a João Goulart e por isso que o plebiscito feito por ele para restabelecer o presidencialismo foi vencedor, embora com muito trabalho e com muita urna furada e votos atrapalhados, coisas que aconteciam na política brasileira no tempo que o voto era escrito à mão. E João Goulart voltou a ser presidente da República. Daí, então, a conspiração continuou. Vários militares eram bem alinhados ao presidente João Goulart. E aí, então, qual era a solução? Orientado pelos norte-americanos, o exército brasileiro resolveu dar o golpe de Estado. Já estava fora da luta o general, o marechal Teixeira Lott, que acabou sendo inclusive preso também. Nessa primeira leva, golpe de 64 instalado, vários deputados foram cassados, ministro do Supremo Tribunal Federal cassado, presidente da República Juscelino Kubitschek cassado, e por aí se alastrou com tanta gente que todo mundo sabe. Ocorre que, pelo regulamento, haveria eleições no Brasil em 1965. Os militares entenderam que não era necessário estabelecer eleição no Brasil em 65. O presidente Castelo Branco teria que cumprir o seu mandato até 1965. Gostou, ficou até 1967, quando foi também retirado, embora tivesse cumprido o mandato, e substituído por um general de linha mais dura do que ele, do que Castelo Branco, e se colocou aí o general Costa e Silva. Esse era um matador sanguinário e fez todos os atos terríveis no Brasil. Daí então foi que surgiu a famosa luta armada. E por que isso? Claro que aquelas pessoas que eram da esquerda não tinham a menor condição de vencer exército, marinha, polícia militar, polícia civil, enfim, não havia essa condição. Entretanto, a partir do momento de vários companheiros desse pessoal serem assassinados, emboscados, tanto por agentes norte-americanos como por agentes brasileiros, eles não tiveram alternativa. Daí surge Lamarca, surge Carlos Marighella e surgem outros comandos de luta para que o Brasil voltasse a ser um país decente. Entretanto, alguns sonhadores fizeram a famosa guerrilha do Araguaia e foram massacrados pelo exército. Não poderia ser diferente. Alguns tinham sonhos de que na base de Chico Julião, lá do Recife, do Pernambuco, que eles poderiam convencer os camponeses da área do Mato Grosso, da área de Goiás, e que foi um grande erro da esquerda brasileira armada. Bom, passado isso, você esperava que o Brasil pudesse entrar em algum eixo e se tornou cada vez mais difícil. Os torturadores gostavam da tortura. As pessoas eram eliminadas sempre com emboscadas mentirosas, dizendo que houve ataque à polícia e aqueles chamados de terroristas, enfim. A tática da mentira estabelecida no Brasil pela CIA, pela Central de Inteligência Americana.
Era isso e pronto. Mais adiante entra um presidente pior do que Costa e Silva. Talvez o maior assassino da ditadura militar, o general Emílio Garrastazu Médici. Esse mandou arrochar, prender, matar e por aí afora. Só que nesse período, algumas nações sul-americanas, também sob a tutela dos Estados Unidos, começaram a fazerem a interligação do comando. O cidadão não poderia, no Brasil, ser taxado de terrorista e fugir para o Uruguai, porque o governo uruguaio também estava dominado pelos norte-americanos. Se fizesse isso, fugisse para a Argentina, era a mesma coisa. Chamada Operação Condor. Tinha uma escapatória no Chile, para onde foi José Serra, o pai de Rodrigo Maia, que me passa o nome dele agora, e aí até chegar a vez da queda, também orquestrada pelos Estados Unidos da América, do presidente Salvador Allende. E aí nós fomos cada vez mais piorando. O Brasil teve a vitória da Copa do Mundo de 1970 e pouca gente sabia o que acontecia porque a propaganda era maciça do país grande, do país gigante, das obras, essa coisa toda. Enquanto isso, muita gente morria. Não tínhamos a comunicação de hoje. E por isso as eleições foram ficando mais distantes. Aí, o que é que faz o ditador? Aquele que não tem o apoio do povo. Estabelece eleições para governador de estado, só que eleitos pelas assembleias legislativas. Por quê? Porque à época as assembleias legislativas do país eram de maioria direita, extrema direita. A esquerda, se tivesse alguma coisa, era Rio de Janeiro ou qualquer coisa nesse sentido. Daí então os governadores praticamente nomeados dessa forma. Os deputados ainda concorriam nas eleições livres, e aí o país foi seguindo, e a gente foi sofrendo e tal. Tivemos as eleições de 72, eleições municipais, 70, 72, tivemos as eleições municipais de 66, apenas com 2 partidos, MDB e Arena, um partido de situação, um partido de oposição. E aí nós fomos seguindo com essas eleições, mas eleições a nível nacional, de jeito nenhum. Sai Garrastazu Médici, assume em seu lugar Ernesto Geisel. E nós vamos caminhando nessa ditadura sem eleição no Brasil. Daí então começa a se pensar nas eleições para governador. Aí em 82 tivemos as eleições. O poder de mando do Brasil, com receio enorme de perder o poder, vinculou a eleição de governador a vereador. Foram as eleições de 1982. E essas eleições foram dominadas pela fraude, pela tentativa da Rede Globo de derrubar a eleição de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Quero dizer que estava no Rio de Janeiro, você vê, parece até que eu sou viajado, mas foi por oportunidade, nós passamos 6 dias no Rio de Janeiro no período eleitoral. E aí, lá, nos engajamos na campanha de Leonel Brizola. Apenas um ticket de alimentação e na rua, com os nossos companheiros da Venezuela, da Guatemala. Desculpe, está tudo errado, isso é mais adiante, eu estou misturando as histórias. Isso é 80, não, está certo, é 82 mesmo, está certo, 82. Essas pessoas faziam um curso nos Correios com a gente em Belo Horizonte. Aí houve uma dispensa para que nós fôssemos aos nossos estados de origem votar. Naquele tempo era difícil, não tinha avião assim com essa disponibilidade, nós resolvemos um grupo grande e fomos parar no Rio de Janeiro
com esse pessoal do Belize, da Guatemala, de Honduras, Equador, Peru, Venezuela, Colômbia, e fomos lá pedir voto para Leonel Brizola. Graças a Deus, Leonel Brizola ganhou a eleição. E esse foi o resultado de 82. Tem uma parte da eleição de Minas Gerais envolvendo Eliseu Rezende e Tancredo Neves que eu ainda não posso falar, porque eu estou envolvido diretamente na coisa. Não devo comentar aqui agora. E daí, a ditadura começava a apodrecer. É a isso que eu quero chegar. E nesse apodrecimento da ditadura, não dava mais para controlar o povo que continuava reclamando e pedindo eleições diretas. Eleições diretas e tal, até a chegada do general Figueiredo ao poder, e esse poder recebido depois de Ernesto Geisel, que assumiu nos anos 70 e foi substituído por Figueiredo. Eu estou pulando esses fatos porque não tem tanta importância para o nosso objetivo de explicar de por que essa eleição é a mais importante. Fim do governo João Figueiredo. O que nós tivemos? Um arremedo, ou seja, não conseguimos as eleições diretas porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada no Congresso Nacional por pouquíssimos votos, se não me engano, 12 ou 20 votos. E aí se estabeleceu que o presidente da República seria eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, aqueles deputados e senadores que estavam em 1985 no Senado e na Câmara dos Deputados deveriam eleger o presidente da República. E nessa disputa estava lá o doutor Tancredo Neves, que era governador de Minas Gerais, e Paulo Maluf, que era ex-governador de São Paulo. Ou governador, não tenho assim a lembrança viva. A disputa era essa. Paulo Maluf representava a ditadura de Figueiredo, mas Figueiredo não gostava de Paulo Maluf. E Tancredo Neves representava a esperança da esquerda brasileira. Eu continuarei contando a você no próximo episódio, para não ficar muito grande o vídeo, a história de por que a eleição de 2022 é a mais importante eleição da história do Brasil. Aí, o colégio eleitoral elege Tancredo Neves. Eu conto no próximo episódio a história de Tancredo até nos aproximarmos da eleição de 2022. Bom dia.